Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula, hoje falando sobre estatística, que é um campo da matemática, né? Uma parte da matemática que coleta dados, que coleta informações. Essas informações, esses dados são organizados, interpretados de uma forma quantitativa, ou seja, em quantidade, e aproveita esses dados para a tomada de decisão. Então, a estatística, né, eu dei como exemplo, nós vamos lá no bairro da Bíblia e a gente quer saber quantos meninos tem na comunidade. Então, eu posso fazer o quê? Uma pesquisa, não é isso? Aí eu uso a estatística para contar o número de meninos dessa comunidade. Também nós temos aqui a vacinação da Covid-19, que é um momento muito importante que nós estamos passando e por qual motivo o nosso trabalho está sendo dessa forma. Então você vai observar que também eu preciso da estatística para me poder valer, para poder fazer uso desse estudo, desses dados para uma tomada de decisão, para mim poder ir para o próximo passo. E aonde eu uso a estatística? Eu uso para colher informação no comércio, na indústria, na educação, na medicina, que no momento nós estamos vivendo um momento muito forte, né, na medicina. Então, em vários segmentos da sociedade nós podemos fazer uso, aplicar a estatística. Quando eu quero estudar, por exemplo, a renda familiar, nós temos o censo, que é feito, né, nas cidades, em todas as cidades, em termos de Brasil. Então, para resumir tudo isso, o que é a estatística? É o estudo de como chegar à conclusão sobre o todo. Então, em outras palavras, né? Como chegar à conclusão sobre o todo, que é, no caso, a população. Então, a população estatística ou universo envolve todos. Então, quando você ouvir falar em população estatística ou universo estatístico, significa que nós estamos envolvendo o todo. Tudo que eu falo é em termos de quê? De população de estudo, tá? Não necessariamente só pessoas. O que é uma pesquisa censitária? Envolve todos os participantes. Pesquisa censitária, o censo demográfico, né? Quando vou retomando aqui mais uma parte que nós temos esse censo que faz uma pesquisa que a gente recebe em casa uma pessoa e que ele faz várias perguntas, dos quais são anotados. Esses dados são coletados, eles vão fazer uma organização, né? A quantidade de pessoas, salário, quantidade de pessoas que moram numa casa. Então eles fazem essas perguntas, colhem as informações da sociedade e depois eles sabem o que está acontecendo e no que está acontecendo eles vão tomar uma decisão lá para frente. Então, pesquisa censitária envolve todos os participantes, ok? Na estatística, nós temos, né, o que chamamos de amostra. A amostra é uma parte apenas da população estatística. No momento atual, né,
antivivo, nós temos a vacina do Covid-19. Então, vocês observam que foi escolhido uma parte da população para fazer o teste da vacina. E se tudo der certo, né, eles estão estudando as reações adversas dessa população, ou seja, dessa amostra, tá, de população. Aí, quando tivermos a garantia que ela é eficaz, aí sim toda a população será vacinada. Então, isso é um exemplo de amostragem. Dentro da amostra, nós temos 3 tipos: amostra aleatória simples, amostra sistemática e amostra estratificada. A amostra aleatória é aquela que, um exemplo, eu tenho 18 alunos numa sala. Esses 18 alunos, eu quero escolher um para fazer a leitura. Então, eu faço o quê? Coloco os números de 1 a 18, né? Recorto, ponho dentro, né? Coloco dentro de um saquinho, mexo e tiro um. No que eu tiro um número, né, para fazer a leitura, é um aluno. Eu estou fazendo uma amostra aleatória simples. Eu escolhi um dos 18 aleatoriamente. O que é uma amostra sistemática? Os elementos da população já se encontram ordenados. Então, o que isso significa? Numa linha de produção de camiseta, é escolhido, né? Assim, por exemplo, eu quero saber se todas as camisetas estão adequadas, sem defeito. Agora, vocês imaginam se a produção é de 1000 camisetas nessa fábrica? Não dá para ser feito a visualizar todas as camisetas. Então, o que se faz? Escolhe uma e aí dá um espaço. Por exemplo, se são 1000 camisetas, ele escolhe a primeira, aí escolhe a 100ª, pula mais 100 a 200, né, a que ocupa na ordem de 200, a terceira de 300, 300ª. Então significa que ele vai ser escolhido apenas 10% da amostra, tá ok? A escolha é de 10% em grande produção, que não dá para se olhar uma a uma. A amostra estratificada, a população é dividida de forma homogênea. Dentro de cada grupo, os indivíduos são escolhidos aleatoriamente. Então, nós vamos numa grande fábrica e eu vou fazer um estudo sobre, nessa fábrica tem homens e mulheres, e eu quero fazer um estudo sobre o salário. Então, eu vou escolher dentro desse grupo homens ou mulheres quer dizer, um grupo homogêneo onde só tem homem e mulher, e dentro do grupo o indivíduo só é escolhido aleatoriamente. Então, eu não sei se eu vou escolher se vai sair um homem ou se vai sair uma mulher. Dentro da estatística, falando sobre o que é uma variável. Variável é a característica estudada dentro, né, de uma pesquisa. Então, por exemplo, qual o seu esporte favorito? Então, o esporte favorito é uma característica, tá? Qual o seu grau de instrução? É outra característica da pesquisa.
Então, a gente observa que a variável é a pergunta que se tem para obter uma resposta e fazer o quê? Uma coleta de dados, uma organização desses dados e uma interpretação dessas informações. Nós temos dentro de variáveis o que são variáveis qualitativas. Qualitativas são variáveis que medem, né, os valores da qualidade ou atributo dos indivíduos em pesquisas. Então, sendo bem objetivo, as variáveis qualitativas são as seguintes perguntas. Por exemplo, o sexo é masculino ou feminino? A cor da pele também é uma outra variável qualitativa. E temos também, né, as variáveis quantitativas, que expressam valores. Então, por exemplo, o preço de uma determinada mercadoria, o salário dos funcionários, a medida da altura, a idade em anos. E a gente fecha aqui. Falando mais um pouquinho sobre variável. Agora temos a variável quantitativa contínua. O que significa uma variável contínua, quantitativa contínua? É que quando ela pode assumir um valor entre os limites. Então, um exemplo que eu coloquei, peso. Eu posso, ter 62 quilos, 62 quilos e meio, 67 quilos e 800 gramas. Então, vocês vão observar que não é possível colocar, numa tabela todos esses valores um a um. Não é conveniente. Então, nós usamos o que são chamados de variável quantitativa contínua, que nós vamos colocar um limite para esses dados. A altura é um outro exemplo muito comum. Então, eu meço 1,63, você mede 1,78, O outro mede 1,71, o outro 1,69. Então, fica difícil você colocar um a um os dados, essas informações. Então, para que isso aconteça, nós usamos, esses números serão colocados entre dois limites. Variável quantitativa discreta. Essa é a variável que vai ser colocada em uma tabela, mas com conjunto numerável que só tem valores pertencentes àquele conjunto. Então, por exemplo, o número de irmãos. Então, o número de irmãos é 1, 2, 3, 4, 5, Então, é chamado de quantitativa discreta. O número de alunos, a mesma coisa, você vai colocar em forma de contagem. Existe 80 alunos, 242 alunos.